hoje o tema que nós queremos trazer é justamente essa interrogação. Por que sofro se sou filho de Deus? É uma interrogação que talvez não desta forma propriamente, mas já fizemos no nosso interior, principalmente quando passamos por atribulações e acreditamos não merecedores. Acreditamos que não somos tão ruins assim para merecer tamanho sofrimento, dor ou coisa semelhante. Porque sempre nós olhamos para o nosso eu e nos vemos num espelho embaçado e não realmente aquilo que ainda somos, mas que haveremos de melhorar com certeza. Então, por que sofro se sou filho de Deus? Porque Deus, nós sabemos, Ele é justo e perfeito. Deus não vai fazer nada falível. Deus não vai criar nada que não dê certo. Então, por que desse sofrimento? Muitas vezes é essa a interrogação que fazemos. Então, para poder responder esta questão, nós temos antes que definir alguns conceitos para que possamos desenvolver o nosso raciocínio. Primeiramente, livre-arbítrio. O que é isso? É justamente a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Ou seja, Deus nos dá a liberdade de escolhermos o caminho que queremos seguir, a estrada que queremos trilhar. Ele nos dá essa opção. Por quê? Porque justamente por ele ser justo, perfeito, ele sabe que toda a sua criação vai culminar na harmonia, na perfectibilidade. Então, ele tem essa capacidade de nos deixar fazer opções, não impondo a nós qualquer coisa que não tenhamos capacidade de discernir. Mas existe também o que chamamos determinismo, ou seja, é o princípio segundo o qual tudo no universo, até mesmo a vontade humana, está submetido às leis necessárias e imutáveis, de tal forma que o comportamento humano está totalmente pré-determinado pela natureza e o sentimento de liberdade não passa de uma ilusão subjetiva. Então, o determinismo é muitas vezes que a pessoa acha que, eu sou assim porque o destino foi traçado para que assim fosse. Eu sofro porque geneticamente eu herdei, então eu sou o resultado de uma reação genética e por isso que eu sofro. Né? Nós sabemos que não existe esse tipo de determinismo. Mais uma vez, voltando às qualidades de Deus, mais uma vez reconhecendo nele a perfeição, ele nos dá apenas o determinismo de um dia chegarmos à nossa perfeição. De um dia nós nos ajustarmos ao seu propósito pelo qual ele nos criou e atingirmos essa perfectibilidade. Então, nisso há determinismo. Né? Nisso há, então, essa certeza que vamos dar certo. Isso é um alento, um conforto para nós e deveria ser um estímulo para vencermos as adversidades momentâneas. Saber que, apesar da dificuldade, apesar da limitação, vencerei esse obstáculo, avançarei e chegarei ao meu destino, que é essa condição de plena harmonia, né, de considerarmos puro espírito, espírito puro que haveremos de ser. Assim, vamos aplicar esse conceito em nossa vida, então, né, livre-arbítrio e determinismo. Dessa forma,
Os espíritos, encarnados ou não, têm livre-arbítrio? Porque é uma outra coisa que nós temos que começar a entender. Nós costumamos fazer aquela ideia, quando eu for para lá, quando eu vier para cá. Não, não existe isso. São dimensões, né, as quais elas estão justapostas, elas se interagem, se interligam. E nós somos o que somos, independente em que plano estejamos vivendo naquele momento, quer no plano físico ou nas dimensões espirituais. Por esta forma, como que fica a condição nossa de espírito diante do plano físico ou nas outras dimensões? Existe essa liberdade de opções? E a resposta que nos é dada é a seguinte: basicamente sim. Caso contrário, não haveria responsabilidade pelos atos praticados. Por isso que Deus nos confere a liberdade de escolha, para que possamos, então, experimentar, ajustarmos caso esteja algo em desalinho com a proposta divina, com essa lei divina, que é a vontade de Deus, né? E com isso nós vamos criando a responsabilidade e maturidade. Se fosse determinismo, nós não teríamos culpa, não teríamos responsabilidade, porque seríamos apenas fantoches do determinismo. Então, por esta razão que temos liberdade de escolha. Mas o livre-arbítrio está diretamente proporcional à evolução do indivíduo. E é isso que muitas vezes pessoas não aceitam. Mas não é livre-arbítrio, então eu tenho que ter liberdade total. Mas Deus é Pai. E Ele não vai nos dar a liberdade na proporção de sabermos utilizar desta liberdade. Porque se fosse algo desenfreado, pela nossa ingenuidade, pela nossa falta de experiência, com certeza nos precipitaríamos nos abismos dos erros, sendo difícil a nossa recuperação. Assim, à medida que o espírito evolui, ele vai tendo essa liberdade ampliada. Por quê? Porque à medida que ele evolui, ele vai tendo experiências que gera responsabilidade, e a própria responsabilidade é o freio e a espora que nós teremos para ir avançando. Que nem a doutrina espírita. Ela não nos proíbe de nada. Ela nos explica, nos orienta. Ela nos fala das consequências daquilo que viermos a fazer. Mas ela não nos proíbe. Agora, à medida em que nós temos consciência das consequências dos nossos atos, cria em nós a responsabilidade de não fazer determinadas coisas. Porque senão, invariavelmente, pela lei de causa e efeito, eu vou ter que responder por uma opção equivocada. Percebe? Então, por isso que gradativamente vamos tendo liberdade à medida que aumenta em nós o conhecimento com responsabilidade. Já há outras condições onde não nos é explicado as consequências, então aí existe a proibição, aí existe a limitação, aí existe o cerceamento da nossa liberdade. Muito bem. Assim, adquirir experiência e desenvolvendo faculdades inicia o livre-arbítrio, tendo liberdade de escolha, que vai crescendo à medida que aumenta a sua evolução. Então, vamos pegar um exemplo muito fácil para todos nós compreendermos. Uma criança recém-nascida que começa a engatinhar. Então, o que acontece? Os pais vão estar muito mais próximos dela, amparando para que ela não se machuque, para que ela não tenha nenhum ferimento.
Por quê? Porque ela está aprendendo algo que é totalmente estranho a ela. Ela não tem domínio sobre aquele ato. Por isso precisa de uma assistência muito mais próxima, muito mais intensa. Aí ela começa, passa o tempo, ela começa a dar seus primeiros passos. Aí já existe a liberdade de deixá-la mais à vontade para ela poder dar esses passos. Então veja, por quê? Porque ela já adquiriu a experiência do engatinhar, de poder dar os seus primeiros passos. Aí mais para frente, nós deixamos a criança mais livremente, porque ela já tem um domínio maior e melhor da faculdade de andar. Então, veja, a liberdade dos pais para com esta criança foi sendo gradativa. A liberdade para foi na medida em que ela pudesse corresponder, né, à sua maturidade, à sua evolução de caminhar. E, por analogia, é assim que ocorre com todos nós. À medida em que nós avançamos no conhecimento das leis divinas, à medida em que nós vamos tendo ciência, como desde lá dos 10 mandamentos, posteriormente com a vinda de Jesus acrescentando o amor, e hoje a doutrina espírita nos dando a racionalidade dessas leis, vamos tendo a amplitude das nossas ações, porque gera em nós maiores responsabilidades, porque temos ciência das consequências que haveremos de ter pelas opções feitas. Muito bem. Existe determinismo em nossa vida? Porque falamos do livre-arbítrio, né? Então vejamos. Há condições que nos são impostas pela providência divina, visando continuidade obrigatória do nosso progresso. Então, esse determinismo não é que estejamos engessados, mas é para que possa gerar em nós a responsabilidade, a vivência da experiência, adquirindo conhecimento que vamos introjetando e que vai, então, sedimentando o nosso saber, a nossa experiência, né, a nossa sabedoria. Assim, exemplo, a própria reencarnação. A reencarnação é para nós ainda um determinismo porque somos espírito em evolução. O dia que nós deixarmos de atingir essa imaturidade, ou seja, quando nós formos espíritos maduros, perfeitos, puros, não mais reencarnaremos. Poderemos encarnar, como Jesus o fez, mas reencarnar subentende a oportunidade de reparar um erro, oportunidade de passar por experiências para agregar valores a serem adquiridos. E o espírito puro já adquire todo esse conhecimento. Ele já traz, não tem mais o que expiar, porque ele é puro. Ele não tem mais nenhuma nódoa de ingenuidade, de imperfeição, de ignorância. E com a reencarnação, nós vamos justamente estar atrelado à lei de causa e efeito, ou seja, colher aquilo que tivermos plantado. E essa ideia, então, esse determinismo, é que vai gerar em nós essa maturidade que precisamos ter. O senso de responsabilidade. Porque a partir do instante que eu estou ciente que tudo que eu faço terá uma reação, então eu começo a ser mais seletivo naquilo que eu queira fazer, para que eu não venha me envolver em sofrimento, em dores, né, em frustrações, que terei que reajustar num dado momento. Né? Muito bem. Então, ocorre nas situações importantes de nossa vida, quer no momento de expiações, aonde, como diz ali o texto, né,
Expiação é saber das consequências que devemos reparar. E o arrependimento que isso promove, que vai ser o fator gerador de expiarmos, de anularmos o erro cometido no passado. Então, por isso que tem esse determinismo, é saber que, se eu errei, vou ter que corrigir. Mas o errar ou não errar está na condição da nossa liberdade de escolha. Percebe a diferença? Então, todos esses arsenais de possibilidades é para que possamos progredir, evoluir, crescer enquanto espírito que somos. E também nos períodos de prova, aonde nós sabemos que as provas são oportunidades de aprendizado, são oportunidades de refinamento das virtudes que já trazemos em forma embrionária. Porque somos a imagem e semelhança do Pai. Então nós já trazemos aquela centelha divina. Nós precisamos fazer com que esta centelha se inflame, se expanda. Então, para isso surgem oportunidades que nós consideramos como prova para promover, esse desdobramento da centelha divina em cada um de nós. E aí, então, é por isso que nós temos as ilustrações desses espíritos que já atingiram esse nível, que em outros segmentos religiosos é chamado como mentores, santos ou coisas semelhantes, e que traz toda uma luminosidade. Essa luminosidade todos nós trazemos. Ela está temporariamente encapsulada pela nossa ignorância, pela nossa ingenuidade. Na medida em que vamos experimentando as provas que nos são conferidas, nós vamos diluindo esta cápsula, este envoltório. E aí aquela luz que existe em cada um de nós vai se exteriorizando, vai se transformando. Muito bem. Visto esses dois conceitos e a sua aplicação na nossa vida, então por que sofro? Essa é a grande interrogação. E aí, então, vamos ter que recordar que, de acordo com a lei do amor, lei que regula a harmonia da criação, todas as nossas ações acarretam consequências. Então, tudo que Deus não cessa de criar está numa frequência harmônica, está num diapasão harmônico. Mas por trazermos a liberdade de escolha, muitas vezes nós nos desafinamos desta harmonia. É como uma orquestra em que todos os instrumentos estão afinados, estão seguindo a partitura. Então, a música, ela é completa, ela é apreciável. Mas, de repente, pode ter um músico, um instrumento, que por N razões desafinou. Então, este instrumento vai ter que, em um dado momento, voltar à harmonia para manter a harmonia da música que a orquestra está executando. Assim, por comparação, somos nós. Se nós fomos criados simples e ingênuos, todos nós temos a oportunidade de avançar. Todos nós, no princípio, somos tutelados como aquela criança que começa a engatinhar. Então, a providência divina vai nos tutelando. Não nos deixa à deriva, não nos deixa ao acaso. Mas, muitas vezes, nós nos envolvemos naquilo que chamamos de tentação. E lá na Gênese de Moisés,
fala da serpente tentando Eva. Eva é o nosso lado emocional, é o nosso lado sentimental. Imprimindo Eva em Adão, ou seja, Eva, o emocional agindo na razão. Então, tentado, a gente quer experimentar aquilo que é proibido. E se você quer testar uma pessoa, é só falar, ó, não abra essa caixa. É proibido abrir essa porta. Não faça tal coisa. Ou a pessoa é responsável, ciente, não faz, ou vai ter aquela que quer saber o que vai acontecer. O que vai acontecer? Desafinar desta harmonia constante. E aí depois nós vamos ter que reparar essa desarmonia. Assim, podemos dizer que tudo é medido e pesado na balança da justiça divina. A justiça divina, né, a gente usa certas expressões porque nós ainda somos motivados a expressões fortes, que nem lei do amor. Na verdade, é a vontade de Deus. Justiça divina é a misericórdia de Deus nos ajustando para nos reintegrarmos na sua proposta de progresso e evolução. Mas quando a gente fala lei, a gente já dá um frio na barriga. Justiça, a gente já treme. Porque nós precisamos destas expressões fortes para nos sensibilizarmos ainda. Mas se nós ampliarmos ou nos espiritualizarmos um pouco, é muito fácil compreender que a lei é a vontade de Deus e a justiça é a sua misericórdia, nos ajustando, nos reeducando e não nos castigando ou punindo. Assim, a cada ato do ser corresponde um efeito, um estado ou uma obra. Ou seja, tudo que nós fizermos vai gerar um efeito, uma consequência. Esta consequência vai gerar um estado naquele local em que você agiu. Você faz algo errado, você vai criar já esse estado, o ambiente fica denso, fica perturbado, porque não está harmônico. E vai gerar uma obra, que é justamente esse mal-estar que um dia terá que ser reparado. Então, o que acostumamos a chamar de sofrimento, dor, castigo ou punição, é, na verdade, a consequência do uso do nosso livre-arbítrio ao fazer opções contrárias à lei do amor. Então, pera lá, porque sofro? Já estou começando a entender agora. Então, já estou, e isso me faz criar maior responsabilidade. Ah, mas como eu vou saber o que é certo e o que é errado? Quando nós nos predispomos a avançar, sempre a providência divina vai nortear nosso caminho, vai nos amparar com aqueles outros irmãos mais experientes que estarão se aproximando de nós e nos instruindo, sem exigir, sem obrigar, mas nos aconselhando muitas vezes, sugerindo muitas vezes, porque vai depender da nossa escolha para que aquilo seja introjetado positivamente no nosso ser. Muito bem. Então, quer dizer que Deus não castiga. Deus não pune e tampouco nos quer sofrer, ver sofrer. Porque Deus é Pai. Ele tudo faz para facilitar nosso aprendizado. Ele tem ciência que nos criou simples e ingênuo, que nos primeiros passos precisaremos da sua tutela, mas que à medida em que avançarmos, essa tutela vai sendo afastada, em tese, para que tenhamos autonomia de escolha e de progresso. Para que avancemos com os nossos próprios esforços.
mas nunca nos deixando à deriva. Porque caso viermos a errar, a sua justiça, ou seja, a sua misericórdia, vai proporcionar novas experiências para a minha readequação, para o meu aprendizado definitivo. E este processo, né, que a gente chama de justiça, muitas vezes para nós se torna doloroso. Por quê? Porque nós persistimos na dúvida, na tentação, alimentando os nossos hábitos viciosos. Então, por isso que a lição vai sendo repetida até que compreendamos que precisamos vencer a nossa resistência e nos adequarmos à harmonia da orquestra. Não achar que eu sou autossuficiente. Eu toco meu instrumento sozinho, eu não preciso da orquestra, nem pensar então do maestro. Maestro existe? Não é assim que os materialistas dizem? Deus existe? Imagina. Eu tenho que aproveitar agora que eu estou com esse instrumento e vou tocar do meu jeito, não importa se estou seguindo ou não a partitura. E aí a gente só vai perpetuando os nossos equívocos, os nossos enganos, a nossa ingenuidade. É por isso que o plano maior não nos vê como pessoas más. Ninguém tem natureza má. Nós temos natureza ingênua, pela falta de conhecimento. Deus não ia nos criar com uma índole má. Somos infantis. Por isso, da misericórdia do Pai. Por isso que Ele deixa nós termos a liberdade, porque sabe que cedo ou tarde vamos aprender o certo. Porque tudo que Ele faz é perfeito, é justo, é ideal, é belo. Muito bem. A necessidade de reparação dos erros cometidos é que entendemos, então, como sofrimento. Ora, se eu criei a desarmonia, eu tenho que me afinar, eu tenho que exercitar melhor aquele instrumento para que ele volte a corresponder ao que ele é capaz de fazer. Então veja que interessante, muitas vezes nós condenamos o nosso corpo, a carne é fraca. É a mesma coisa que falar assim, o violão não toca direito. Não, ele está ali. É quem vai dedilhá-lo, é quem vai manuseá-lo, é que vai torná-lo um instrumento afiado, bom ou não. Assim somos o nosso corpo. Ele é uma dádiva divina. Ele nos foi dado justamente de acordo com a nossa necessidade. Os engenheiros espirituais, ao elaborarem este corpo físico para cada um de nós, fez de tal forma que correspondesse à nossa necessidade. Agora, se eu, sendo o condutor deste corpo, não saber utilizá-lo, deixar com que as minhas mazelas, os meus vícios, as minhas tendências que eu arrasto ao longo das existências permanecer, então aquele corpo vai corresponder àquilo que eu comandar. E não que o corpo que vai ditar o que eu tenho que fazer. Assim, o sofrimento é, na verdade, um processo de educação, ou até melhor, reeducação das nossas opções. É por isso que este corpo que cada um de nós estamos utilizando hoje, ele já foi ajustado para as nossas necessidades, para que possamos reeducar-nos, para que este corpo ele vai executar aquilo que eu estou disposto a fazer enquanto espírito que sou. Se eu sou ainda um espírito infantil, invigilante, irresponsável, eu vou deixar com que as mazelas
permaneçam. Mas, sabendo pela doutrina que cada existência é uma oportunidade para melhorarmos, para lapidarmos o nosso espírito, este corpo vai me oferecer as condições para a lapidação. Muitas vezes ele vai até nos estimular a fazer aquilo que fazíamos de forma equivocada. Mas aí que vem a autodisciplina. Aí é que vem, né, o auto-amor, contrário da autocompaixão, né? Porque a autocompaixão a gente acha que é o coitadinho, que nós somos vítima de um corpo, de um ambiente, de um meio. E quando você desenvolve o auto-amor, você quer aproveitar do meio, aproveitar das oportunidades para avançar. Porque auto-amor é aplicar a lei de amor em você mesmo. É aplicar a lei do amor, ou seja, aplicar a vontade de Deus. E qual é a vontade que Deus deseja para cada uma da sua criação? Que seja perfeito. Quando eu não promovo essa evolução, eu estou indo na contramão. É a autocompaixão, é o coitadinho. Bom, não vou me estender aqui, senão daqui a pouco o Valdinei vai me corrigir. Certo, Valdinei? Mas, então, é por isso que temos as diferentes existências. Então, ninguém está aqui para sofrer. Estamos aqui para nos educarmos. Assim, e por que precisamos reparar as opções equivocadas? Ora, Deus não pode... Não, tudo bem, vou dar um jeitinho, né? O brasileiro adora um jeitinho. Ele adora uma acomodação, adora uma exceção. Por isso que Jesus muito bem disse, sim, sim, não, não. O que passar disso está errado, né? Não é certo. Então, por que eu preciso reparar as opções equivocadas, né? Como tudo que Deus progride, evolui, nada que traga qualquer tipo de imperfeição não pode persistir no histórico da vida da pessoa. Assim, qualquer coisa ou situação em desacordo com a lei do amor deverá ser corrigida. Então, eu tenho que ter um currículo, né, transparente, límpido, sem nenhuma nódoa, sem nenhuma imperfeição. Porque senão eu não serei espírito puro. Não serei um puro espírito, que terei comigo gravado algo a reparar. E como nosso destino é atingir esta condição de espírito puro, então todas as mazelas, todas as nódoas, todas as imperfeições, num dado momento da minha evolução, eu terei que lapidar, desfazer, aprender, evoluir. Enquanto eu não reparo aquela imperfeição, ela está lá mostrando no meu espírito. E eu terei uma hora que reparar. Mais uma vez, a misericórdia divina é muito grande para com todos nós. Porque só haveremos de reparar os nossos equívocos quando tivermos condições para tal. Quando tivermos condições. Assim como na escola, você só vai fazer uma prova depois que a professora ministrou a lição, o aprendizado, deu a lição, você fez exercício, você se capacitou para realizar aquela prova, aquela correção. Por isso, queridos irmãos, não queiramos ser perfeitos. Não queiramos imitar espíritos evoluídos. Por isso que o ídolo é um equívoco, né? A idolatria. Você querer ser aquilo
que você não é. Então não adianta eu falar, a partir de hoje eu serei um homem justo, perfeito, bom, paciencioso. Minha esposa está aí? Né? É ilusão, é ilusão. E como então fazer? Vamos ser inteligentes. Vamos começar pelas coisas mais fáceis. Então vamos fazer uma listinha. Então vamos se olhar no espelho, desembaçado. Vamos olhar nesse espelho e vamos eleger aquilo que somos capazes de melhorarmos. Nós temos a eternidade pela frente. Mas também não vamos nos acomodar por saber que temos a eternidade. Porque acomodar é persistir na dor, no sofrimento. Então devemos eleger, né, aquilo que é possível de ser realizável. E só é possível de ser realizável porque já adquirimos experiência para realizar a melhoria. E assim nós vamos crescendo gradativamente. Quando terei que corrigir os meus erros? Essa é uma outra questão que muitas vezes nós questionamos, muitas vezes vivenciamos e não aceitamos, porque desconhecemos que o retorno de uma ação boa ou má pode se dar de imediato, ou seja, a curto prazo, ou um pouco mais tarde receber as consequências, a reação dentro da própria encarnação. E a doutrina nos diz que a maioria dos sofrimentos pelos quais passamos é resultado da própria existência. Vamos parar com essa ideia, é do passado. É porque no passado, não. Esse passado mais recente. É nessa existência. Passe a observar como você se relaciona, o valor que se dá às coisas. Aí você vai saber por que você tem certos desconfortos, dissabores, antipatias a serem resolvidas. Mas pode acontecer logo após a morte. É o caso do que o André Luiz nos narra da sua experiência no livro Nosso Lar. Porque às vezes o efeito do que fizemos como encarnados aparece logo a seguir na vida espiritual. Lembra que ele se deparou no umbral? Que ele era chamado de suicida e ele não aceitava esse adjetivo, porque eu tenho consciência que não tirei a minha vida. Depois, né, o Dr. Luna vai explicar a ele que ele era um suicida sim, porque ele abusara da alimentação, do álcool e da vida desregrada que ainda ele tinha sobre a sexualidade. Então, ele entendeu. Ele demorou um pouquinho mais. E, finalmente, pode acontecer nas encarnações próximas, na reencarnação. O que fizemos numa existência pode vir a ser refletir em outra nova existência. Então, por isso, vamos parar de nos queixar, de ao nos olhar no espelho e falar, puxa, eu não gosto desse nariz. Esse queixo, não sei, não é do meu agrado. Eu queria ser mais alto, eu queria ser mais baixo. Né? A gente olha no espelho e sempre acha um defeito. Para, porque você que moldou este corpo, você que plasmou este corpo nas existências passadas, e agora você já está plasmando o próximo corpo da próxima existência. Então, se você abusar de determinados vícios, ou exigir do seu corpo mais do que ele pode lhe oferecer, você vai trazer na próxima existência uma limitação daqueles órgãos que você está abusando hoje. Ou então, se você adora um sofá, uma cama, né, domingo é o domingo que você fica já da hora do almoço até a noite assistindo televisão, já na própria dia, você já tem aquela dor, aquela irritação. Você já percebeu quem faz isso? Mas não tenha dúvida que na próxima existência, você vai trazer certas limitações de raciocínio, de agilidade, de disposições.
e às vezes até algumas limitações físicas, porque você não soube utilizar dignamente aquela vestimenta anterior que você teve por empréstimo. Então, a correção dos erros pode se dar na própria existência, logo após no outro plano que você vai existir, ou numa nova encarnação. Toda falha ou virtude terá certamente os seus efeitos cedo ou tarde. Disso ninguém vai se esquivar. Por isso não tem esse negócio, ninguém viu, é só eu que estou sabendo, está em segredo. Não existe segredo. Não existe. É uma ilusão nossa, é uma utopia. Prolongando só mais um minutinho, qual será a duração dessa correção, ou melhor, reeducação agora, né? Então, o efeito de uma ação boa ou má perdura enquanto não terminar o impulso, ou seja, a causa que o gerou. Enquanto eu continuar a me equivocar, enquanto eu tocar meu instrumento de forma desarmônica, eu vou persistir nessa condição de ter as consequências de todo mundo falar, olha, a orquestra está perfeita, mas olha lá, o Wagner está tocando tudo errado. O Wagner tem que aprender, o Wagner tem que estudar mais, o Wagner tem que aprender mais. E como a gente aprende? Com uma nova existência, tendo as oportunidades que essa existência vai nos oferecer. Assim, as boas ações que realizamos podem diminuir e até desaparecer os efeitos de uma má ação. Olha a misericórdia divina, como ela é fantástica. Eu posso, né, com uma boa ação, ou seja, quando eu estou me alinhando, quitar uma série de equívocos do passado. É aquela proposta que todos nós tivemos antes de encarnar nessa existência. Porque a providência divina com certeza nos falou no nosso íntimo. Wagner, se você reencarnar e se você fizer certinho esse planejamento que estamos lidando, todo aquele monte de erro vai ser quitado. Quem não vai aceitar? Todos nós aceitamos, por isso que estamos aqui. Mas aqui chegando, a gente parece que teve uma amnésia, parece que nós fomos seduzidos mais uma vez pela matéria e deixamos de lado. O que vai acontecer? A dívida persiste. Eu vou ter que pagar numa hora. Percebem? Então, disso nós concluímos que não podemos nos queixarmos da existência que levamos. E mais, à medida em que eu agir de uma forma positiva, em concordância com a lei, eu estarei diminuindo mais e mais a minha dívida. Olha que negocião. Olha que negócio bom. Mas a gente esquece disso tudo. Então, ao fazer o bem, compensa o mal que fizera. E por isso, né, a esses espíritas da superficialidade, esses espíritas que lê só mensagem, não aprofunda no estudo, para de falar, hoje ele é assim, porque na outra existência ele fez isso, ou fez aquilo. Não é assim. Vejamos, você tem um erro a quitar. O que você acha que Deus vai nos oferecer? Um corpo limitado e simplesmente espiar? Ou um corpo ativo que você, agindo positivamente, você possa ser útil ao meio, às pessoas e quitar? Qual é o bom senso? Mas acontece que às vezes nós somos tão intransigentes, tão rudes, que precisamos da limitação para nos despertar. Mas se nós tivéssemos um pouquinho de bom senso, bom, deixa eu estar apto a executar boas ações, porque assim eu vou quitar e ainda vou ter um lucrinho.
no banco divino. Vou ter um juro com correção monetária. Percebe? Muito bem. Conclusão. Esqueci. Deus é um pai que ama seus filhos. É isso que precisamos entender. Então Deus não quer que soframos. Nós é que optamos pelo sofrimento. Tudo faz para o crescimento e maturidade de seus filhos. Tudo ele faz. Tudo. Não coloca ninguém de castigo nem pune quem quer que seja. Nós é que nos punimos em persistir no erro. Oferece oportunidades de correção de nossos erros, reaplicando a lição quantas vezes forem necessárias, até que aprendamos a lição. Porque sofro, se sou filho de Deus, porque sofrer é a opção que fazemos quando persistimos no erro. Essa é a realidade. Então não nos queixemos, né, da ajuda do alto, da providência divina, do anjo da guarda, do mentor espiritual, mas vamos se queixar de nós mesmos. E como já faltam 8 minutos para acabar, uma boa noite a todos. Tá certo?